Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje trago mais uma tendência, o corset ou espartilho, assim como você preferir. E vamos de história da moda, a minha matéria favorita da faculdade. O corset surgiu lá na Inglaterra no século XVI e ele veio com o intuito de dar estrutura aos seios e postura às mulheres, e elas eram muito chiques e muito finas. Depois ele voltou nos anos 80, mas como peça íntima. E agora ele vem novamente no século 21 para trazer aquele charme, aquele toque especial no look, só que mais despojado. Não tão sério como no século 16 e nos anos 80, e sim mais descontraído. Ele fica incrível com peças jeans. E eu fiz esse aqui, que ele é no estilo que não tem bojo, ele é todo com barbatanas, gente. E é maravilhoso! Então, se vocês querem ver como fazer um corset, é só continuar assistindo o vídeo. A primeira coisa que você vai ter que fazer é medir a altura que você vai querer o seu corset. O meu ficou com 24 centímetros. Você vai precisar também de um papel para fazer o molde. Sim, dessa vez vai ter molde. Usei esse papel aí que é de colocar no chão para pintura de casa. Você pode usar várias folhas sulfites coladas uma na outra também. E uma regata. Eu estou usando um vestido, mas pode ser uma regata, já que é um cropped, né? É uma blusinha curta. Vou dobrar o papel ao meio, ali na beiradinha, não precisa ser uma grande quantidade. E depois dobrar o vestido ao meio também e colocar a dobra do vestido com a dobra do papel. E ali eu vou medir os 24 centímetros, que vai ser o comprimento do meu corset. Então, marquei ali com a caneta a direção que ficou os 24 centímetros, depois risquei. Agora, vamos fazer a modelagem do corset. Então, eu aumentei 2,5 centímetros da largura do meu vestido, porque ele era muito apertado e eu fiquei com medo do corset ficar muito justo também. Então, eu aumentei 2,5 centímetros, depois vim ligando os pontos com a régua curva. Na cava, eu também deixei esses 2,5 centímetros e depois fui marcando com a régua curva francesa. Você não precisa ter nada dessas réguas, você pode fazer no olho, daí vai das suas habilidades para desenhar. Para fazer a alça, eu fiz ela um pouco mais próximo ao fim do ombro. Eu não queria que a minha alça ficasse bem no meio do ombro, assim como era o meu vestido. Eu queria uma alça mais assim pro ladinho, mais moderno, digamos assim. Então eu decidi fazer ela mais pro lado. Se você achar difícil isso, você pode fazer a alça assim como for do seu vestido ou da sua regata, para não complicar. Na parte de cima da alça eu deixei uma margem de costura de 1 centímetro. E para fazer o outro lado da alça, eu trouxe um vestido um pouco para o meio do papel, para eu não me perder na hora de desenhar. Como eu disse, se você achar muito complicado, você faz tudo normal e não faz a alça diferente. Eu desenhei a barra arredondada, porque a barra dos corsets são assim nesse estilo mais arredondado, então eu fiz ela um pouquinho arredondada com a régua curva. E depois vim marcando a margem de costura. E agora vou fazer os riscos por onde vão passar as barbatanas. Então eu fiz um ali perto da cava, um perto da alça e outro no meio. Depois que eu recortei, ele ficou assim, e eu vou recortar ele ao meio, porque um lado vai ser a parte da frente e o outro lado eu vou aproveitar para fazer a parte de trás. Então, vamos fazer a parte de trás com o outro lado. A parte de trás tem a barra reta, então eu peguei o meu esquadro e cortei a barra ali reta, e a parte de trás também é mais curta. Bom, na parte de trás eu tirei 5 centímetros dali da parte do meio, porque é aonde vai passar o nosso barbante cruzando as costas. Então eu tracei ali uma linha com a largura de 5 centímetros e recortei para ficar aquela abertura ali nas costas. Se você quiser maior, você deixa ela com mais que 5 centímetros. E aí eu estou escrevendo, né, para especificar que é a parte das costas, e também escrevi na parte da frente, que é a parte da frente. E agora vou recortar todas essas partes que tem o risquinho aí por onde vão passar as nossas barbatanas. Sim, você vai ter que fazer isso, dá trabalho, mas você vai fazer e vai ficar legal.
E assim ficaram todas as partes. Vamos finalmente cortar o nosso corset. Eu usei aproximadamente 1,5 m de tecido. E notem que aí tem 2 tecidos, um em cima do outro. E depois eu dobrei eles novamente. Então são dobrados 4 vezes. Então eu vou pegar aí o molde das costas primeiro, porque é o mais fácil, né? E já vou cortando ele rente, sem margem de costura, porque nós já fizemos com margem de costura no molde. Lembram disso? E ele ficou assim, muito bonitinho. E depois eu vou cortar ele ali no meio, porque tem uma abertura no meio das costas, por onde vai passar o barbante cruzado. E agora a parte da frente, gente, a parte mais complicadinha. Vou colocar todos os moldes com alfinetes. E essas partes aí que eu estou mostrando são as partes que não tem margem de costura. Então eu vou ter que deixar margem de costura em todas essas partes. E as partes que estão desenhadinhas aí, que eu estou cortando rente, já tem margem de costura. Espero que vocês entendam, mas é pra entender, né? A minha tesoura não tava muito boa, meio cega pra cortar 4 tecidos um em cima do outro. Então ficou meio picotado, mas no final deu tudo certo. Agora estou tirando todos os alfinetes para vocês verem como ficou e separando os moldes. Então ficaram 2 partes da frente porque é tecido duplo, vai ser embutido. E agora eu vou costurar todas essas partes do meio aí, vou unir todas essas partes que eu estou mostrando para vocês. Vou colocar o alfinete em todas elas para vocês entenderem bem. Se vocês ficarem com dúvida, é só vocês olharem no molde que vocês fizeram e vou passar aí a costura aonde eu mostrei pra vocês. Então dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. E ficou desse jeito a primeira parte e a segunda ficou assim. E agora eu vou unir as duas. Então eu coloco uma em cima da outra e vou passar uma costura ali no meio, onde eu estou colocando os alfinetes. E a primeira parte da frente ficou desse jeito, lembrando que são 2 partes da frente, porque é embutido. Agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na primeira parte, de novo, nessa daí, mas eu vou mostrar para vocês entenderem bem. Então eu vou unindo cada pedacinho um com o outro, passando uma costurinha fininha ali de mais ou menos 1 centímetro. Said I want percentage, yeah. Put you in your mind like fucking Guinness, yeah. You never had a chance like an abortion. Broken, you don't wanna play with me, this forfeit. E o primeiro lado ficou desse jeito, os dois juntos, de novo, vou unir eles e os dois ficaram assim. Agora eu vou colocar um em cima do outro, coloquei o alfinete para não ter perigo de escapar e vou passar a costura ali em toda a parte que tem alfinete, para unir as 2 partes da frente. Agora estou desvirando para vocês verem como ficou. E ele ficou muito fofinho, gente. Já tava com cara de corset. Eu nem tô acreditando que eu consegui fazer um corset até agora. Agora vou colocar um alfinete do lado direito e do lado esquerdo dessa costura aí, porque é por onde vão passar as barbatanas. A barbatana é a parte principal do corset e eu vou fazer isso em todas as costuras. Então, em todas essas partes que tem uma costura, eu vou passar outra costura do lado direito e do lado esquerdo, aí onde eu estou mostrando pra vocês. E aí eu estou simulando, colocando a barbatana ali pra vocês verem como ela vai ficar, só que pro lado de dentro. Aí eu já coloquei pra ver se ela ia passar certinho, se não ficou muito apertada a costura, e deu certo sim. Agora eu vou fazer isso em todas as outras costuras. Então, assim ficou a primeira, eu vou fazer isso na outra, na outra, na outra, na outra, em todas as costuras do nosso corset. Aí eu já tinha feito praticamente metade do corset, e agora eu vou fazer do outro lado, então dá pra vocês perceberem bem a diferença de um lado para o outro. Depois de fazer tudo, vou vir com a nossa estrela do corset, a barbatana. Esse rolinho aí custou R$5, então é bem baratinho, gente. Vou passar a barbatana por dentro dos caminhos que eu acabei de fazer, mas antes eu tenho que arredondar as pontas dela, para depois ela não furar o tecido. Então eu vou colocando ela ali por dentro, mas antes eu tenho que arredondar a ponta, senão é perigoso rasgar o tecido e me machucar. Então eu fiz isso em
todos os caminhos. Depois eu vim arredondando a parte de baixo das barbatanas e deixando também um espaço de 2 centímetros na parte da barra, porque ainda precisa ter a costura na parte de baixo. Aí eu coloquei os alfinetes e vou passar uma costura aí na barra. Primeiro eu passei ela no overlock, porque agora eu tenho um overlock, me desculpem. E depois eu passei ela na máquina reta, mas se você só tiver máquina reta, já faz a barra direto na máquina reta que vai dar certo também. E ela ficou assim, gente, a parte da frente já tá pronta, vocês acreditam nisso? Vamos para a parte das costas, então eu vou pegar as 4 partes, estão todas certinhas, uma em cima da outra, e vou colocar os barbantes de rabo de rato. Eu fiz 5, então vão ser 5 ganchinhos para passar o cordão por dentro, cruzando nas costas. Então aí eles estão do lado certo, depois eu venho com a outra parte das costas e tampo, coloco ela por cima e vou passar uma costura aí por toda a volta, onde eu coloquei alfinete, e no outro lado também, mas eu não coloquei alfinete porque eu tava com preguiça. Então vou passar a costura aí, só não vou passar a costura na barra. Lembrando que eu estou costurando do lado do avesso e depois quando eu desviro, daí ele fica certo. Então os ganchinhos ficam pro lado de fora, pro lado certo da roupa. Essa parte é meio confusa, mas se vocês prestarem atenção, vocês irão entender. Vou vir com a parte das costas e colocar em cima da parte da frente. A parte da frente está pro lado certo. E agora vou passar a costura aí onde estão os alfinetes, nas laterais e nas alças. E só sobrou a barra das costas para fazer. Coloquei os alfinetes ali bonitinhos e vou fazer uma barrinha bem fininha, igual eu fiz na parte da frente. E ficou assim, gente, tá pronto, meu Deus, só falta colocar o barbante ali no meio. Então eu fiz o barbante com o próprio tecido mesmo, eu deixei ele com uma largura de 4 centímetros e aproximadamente 1,5 m para ele ficar bem compridinho e dar um lacinho bonito. Depois eu desvirei ele com um grampo, como eu sempre faço em todos os vídeos, e agora eu vou passar ele ali no corset, bem bonito, bem belo, cruzado. E ficou maravilhoso o meu corset, gente, olha só que perfeição, eu tô apaixonada. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, não se esqueçam do meu likezinho, que não custa nada deixar o seu like. Se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos. Se vocês não forem inscritos, vai estar escrito aqui embaixo inscrever-se e um negocinho vermelho. Então se inscrevam, por favor, porque nós estamos chegando a 4.000 inscritos, meu Deus! Me sigam lá no Instagram, porque lá eu posto vídeos de looks com as roupas que eu faço aqui, fotos bonitinhas, dicas de maquiagem, de cabelo, gente, lá tem muita coisa. E eu sempre converso com vocês nos stories e dou spoilers das costuras que vão ter aqui. Então é isso. Um beijão e tchau!